Você está carregando uma dor que nunca contou para ninguém, uma dor que nem as pessoas mais próximas conhecem? Se estiver, eu quero que saiba uma coisa. Você não precisa carregar isso sozinho. Talvez seja tarde da noite. A casa está em silêncio. Você olha para o celular, nenhuma mensagem nova, nenhuma resposta, nenhum sinal de que alguém percebeu o que você está vivendo. E por alguns minutos, parece que ninguém vê, ninguém entende, ninguém imagina. Existem dores que aprendemos a esconder muito bem. Sorrisos que funcionam como proteção. Respostas rápidas para evitar perguntas. Silêncios que escondem tempestades inteiras. Talvez você tenha passado anos fazendo isso. Talvez ninguém saiba o quanto você chorou, o quanto lutou, o quanto suportou. Mas existe algo que você precisa ouvir hoje. A sua dor não passou despercebida nem por um instante, nem por um detalhe, nem por uma única lágrima. E se essa mensagem encontrou você hoje, talvez não tenha sido por acaso. Este vídeo é para você. Algumas dores não fazem barulho. Elas vivem escondidas, por trás da rotina, por trás dos compromissos, por trás dos dias que parecem normais. Você continua funcionando, continua trabalhando, continua conversando com as pessoas, mas existe uma ferida que ninguém vê. Talvez porque você tenha aprendido a escondê-la, talvez porque explicar dói mais do que silenciar, talvez porque ninguém perguntou da forma certa, e com o tempo, o silêncio virou companhia. A Bíblia mostra alguém que conheceu esse sentimento. Ana, todos os anos ela subia ao templo para adorar, mas carregava uma dor profunda. Ela não conseguia ter filhos, e naquela cultura, isso trazia sofrimento constante. Além da dor, existiam as provocações, os comentários, as comparações, ano após ano, a mesma ferida, a mesma espera, a mesma pergunta sem resposta, até que chegou um dia específico. Ana foi ao templo e não conseguiu esconder mais. A Bíblia diz que ela estava profundamente angustiada, chorava muito e orava ao Senhor. As palavras quase não saíam, somente seus lábios se moviam. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Nem mesmo o sacerdote compreendeu naquele momento. Mas Deus compreendeu. Deus viu cada lágrima, cada pensamento, cada oração que ficou presa na garganta, cada detalhe daquela dor silenciosa. E talvez seja isso que mais machuca, a sensação de sofrer sozinho, a sensação de que ninguém percebe. Mas a história de Ana nos lembra de algo importante. Mesmo quando ninguém entende, Deus continua vendo. Mesmo quando ninguém pergunta, Deus continua ouvindo. Mesmo quando a dor permanece escondida dos olhos humanos, ela nunca fica escondida dos olhos de Deus. Agora ouça este versículo com calma. Salmo 56:8 diz: Tu contaste as minhas aflições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Perceba a primeira frase. Tu contaste as minhas aflições. Contar significa prestar atenção, significa não deixar passar despercebido. Deus não vê sua dor de longe. Ele conhece cada detalhe, cada noite difícil, cada preocupação escondida, cada batalha que ninguém conhece. Agora ouça a próxima parte. Recolheste as minhas lágrimas. Que imagem bonita! Deus não ignora suas lágrimas. Deus não despreza seu sofrimento, nem mesmo aquelas lágrimas que ninguém viu, aquelas derramadas no travesseiro, aquelas que vieram no silêncio do carro, aquelas que você enxugou rapidamente, achando que ninguém percebeu. Deus percebeu todas elas. Então vem a parte mais profunda. Não estão elas no teu livro? Isso significa que Deus não esquece. Ele não esquece o que você enfrentou. Não esquece o que você suportou. Não esquece as orações que você fez. Não esquece os dias em que você quase desistiu. Ana pensava que ninguém entendia sua dor. Mas Deus conhecia cada detalhe. Conhecia cada visita ao templo, cada lágrima escondida, cada oração silenciosa. E o mesmo acontece com você.
Talvez ninguém saiba o que existe no seu coração. Talvez ninguém compreenda totalmente sua luta, mas Deus compreende. Porque a sua dor não é invisível para Ele. Seu sofrimento não está perdido. Suas lágrimas não foram desperdiçadas. E essa verdade muda tudo. Porque quando sabemos que Deus vê, não precisamos mais carregar a dor como se estivéssemos sozinhos. Então, o que fazer quando você carrega uma dor que ninguém conhece? Quando parece que ninguém entende? Quando as lágrimas ficam escondidas? Primeira, pare de fingir diante de Deus. Talvez diante das pessoas você precise ser forte, mas diante de Deus não. Ana não chegou ao templo com discursos bonitos, chegou quebrada, chegou cansada, chegou como realmente estava. E Deus recebeu sua sinceridade. Faça o mesmo. Leve sua dor para Deus exatamente como ela é, sem máscaras, sem explicações perfeitas, sem tentar parecer mais forte do que está. Segunda, pare de medir o amor de Deus pela velocidade da resposta. Às vezes a resposta demora, mas isso não significa abandono. Ana passou anos esperando. Mesmo assim, Deus continuava vendo cada detalhe. O silêncio não significa ausência. A demora não significa esquecimento. Deus pode estar trabalhando de formas que você ainda não consegue enxergar. Terceira, lembre-se diariamente que sua dor é conhecida por Deus. Quando ninguém perguntar, Deus sabe. Quando ninguém perceber, Deus sabe. Quando ninguém entender, Deus sabe. Essa verdade não elimina a dor imediatamente, mas impede que você enfrente tudo sozinho. Porque existe uma diferença enorme entre sofrer sozinho e sofrer sabendo que Deus está presente. Talvez sua situação ainda não tenha mudado. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Mas uma coisa já é verdade. A sua dor foi vista. A sua lágrima foi percebida. A sua história está diante dos olhos de Deus. E isso significa que você nunca esteve tão sozinho quanto imaginou. Coloca a mão no coração e repete comigo: Senhor, eu estou cansado de carregar sozinho aquilo que dói. Existem feridas que ninguém conhece. Existem lágrimas que ninguém viu. Existem pensamentos que eu nunca consegui explicar. Existem noites em que eu me senti completamente sozinho. Existem momentos em que eu achei que ninguém percebia. Mas hoje eu escolho acreditar. O Senhor viu, o Senhor ouviu, o Senhor conhece cada detalhe da minha história. Conhece as dores que escondi. Conhece os medos que calei. Conhece as perguntas que nunca consegui responder. Conhece as lágrimas que derramei em silêncio. Hoje eu entrego tudo isso ao Senhor. Eu entrego meu cansaço, eu entrego minha tristeza, eu entrego minhas preocupações, eu entrego aquilo que venho carregando há tanto tempo. Eu não quero mais carregar sozinho, eu não quero mais fingir que está tudo bem, eu não quero mais esconder o que está machucando meu coração. Recebe minha dor, recebe minhas lágrimas, recebe minhas perguntas, recebe meu silêncio. E me ajuda a descansar no teu cuidado, mesmo quando eu não entender tudo, mesmo quando a resposta demorar, mesmo quando o caminho parecer difícil, eu escolho confiar, porque o Senhor vê o que ninguém vê. O Senhor sabe o que ninguém sabe, e o Senhor cuida de mim. Obrigado porque nenhuma lágrima foi desperdiçada. Obrigado porque nenhuma oração foi esquecida. Obrigado porque eu nunca estive sozinho. Amém. E quando a próxima noite silenciosa chegar e você olhar para o celular sem resposta, lembre-se desta verdade. Pode parecer que ninguém percebeu, mas Deus viu cada detalhe.